Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Adriana Lima do Conectados à Luz. Estou de volta para mais uma leitura da série de comentários e sublinhados feito por mim do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje vamos falar o capítulo 4, discorrer o capítulo 4 e comentar. Espero que tenha edificado a tua vida, assim como está edificando a minha. Vem comigo e vem se conectar com o Pai, tá certo? Se você puder, dá um like, compartilha, ajude outras pessoas a se conectar com Deus. Pessoas que ainda não encontraram seu propósito de vida, né? E você foi criado para ser eterno, capítulo 4. Fomos criados para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no seu coração. No coração humano, Deus tem cultivado a eternidade. Essa leitura você vai encontrar em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Abraham Lincoln disse que Deus certamente não teria criado um ser como o homem, porque este existe somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treino coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. Glória a Deus. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte parece sempre anormal e injusta, não é verdade? A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater, então será o fim do nosso corpo e de nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus que o fez e ela durará para sempre. Uau, nossa! Então é isso, é para lá que iremos. É para lá que tem que ser o seu coração, o seu anseio de morar para sempre com Deus no céu, sabe? Se a vida aqui oferecesse muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz: seja feita a sua vontade. Uau! Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Meu Deus, que essa não seja, a sua escolha nem a minha. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Há muito mais que apenas o aqui e agora, e quando você perceber isso,
Você começará a viver de uma forma diferente. Você passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Esta vida é uma preparação para a próxima, sabe? Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, vão se tornar insignificantes, indignos, sabe, de sua atenção, de sua preocupação. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, a riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, os modismos, os valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Oh, glória! Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a essa vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade, sabe? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, com o que a gente faz aqui na Terra, sabe? Porque isso vai soar lá na eternidade. Tudo tem uma consequência. Por isso que eu digo, não viva para si mesmo. Eu não devo viver para mim mesmo. Você não deve viver para si mesmo pela força do seu braço. Tem até uma música que diz: vamos viver o que há para viver, vamos nos permitir. Não, tá errado. A gente tem que viver o que há para viver em Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é sobre mim. Não é nada sobre mim, Adriana. Não é nada sobre você, sabe? É tudo sobre Deus. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre à mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta, sabe, do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sobre a superfície. É isso mesmo. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: esse é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor, sofrimento. Seremos recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas, tocando harpa, como se imaginam por aí. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Glória a Deus. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, que é uma série de histórias infantis publicadas num só volume. E para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo
da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Esse é o final, né, da série de livros As Crônicas de Nárnia. Eu amo essa série. E é assim, é pra gente ver como é a eternidade, é mais ou menos assim o que ele quis dizer, né? É isso, tem muito mais preparado, né? E a Bíblia fala que a mente humana jamais imaginou, a gente não tem como imaginar o que é muito além do que a gente imagina, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. É isso, então você tem que ansiar, querer e fazer a sua vontade, se santificar, viver segundo os seus propósitos, para um dia, né, ser merecedor dessa terra, desse lugar que ele preparou, esse reino, né? E Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas que não termina aqui. Os planos envolvem muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, na verdade. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que o todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham fim em si, mas consistiam em uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último, sabe? Matthew Henry, em seu comentário da Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. É forte, é isso, gente. Aqui eu encerro esse capítulo 4. Essas palavras são como flecha, né? Chega, nos constrange. É isso, a gente tem que viver todos os nossos dias como se fosse de fato o último, né? E nos preparando para a eternidade. Porque o nosso lar não é aqui, né? É muito mais, tem muito mais preparado pra gente na eternidade. Pega aí teu caderno, teu lápis, tua caneta e anota um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Tenha isso em mente, grave isso em mente. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora, sabe, querido? Talvez tua vida não seja tão perfeita, não seja como você imaginou. Os teus projetos que você planejou não aconteceram, mas saiba de uma coisa, que há muito mais na vida que apenas o aqui. Muito mais, sabe? E um versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João, capítulo 2 e 17, anota aí. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E uma pergunta para você meditar, anota aí. Já que foi feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual a única coisa que devo começar a fazer? Que você reflita nisso, né? Qual a coisa que eu devo parar de fazer hoje mesmo?
já que eu fui feito para ser eterno? O que é que eu devo parar de fazer? O que é que está me impedindo para que eu hoje possa ir para o céu? Se eu morrer hoje, o que é que eu fiz hoje que vai me impedir de ir para o céu, de morar com Jesus? Começa a meditar, tenha isso em mente. E qual a única coisa que devo começar a fazer? Sabe, querido, querida? Talvez você viva um relacionamento extraconjugal. Se for, deixe a partir de hoje. Não vale a pena. Não vale a pena você perder a eternidade por meros momentos, prazeres momentâneos, que é só por aquele instante, depois passa, depois vem o sentimento de culpa, depois vem a vergonha, depois vem o arrependimento e você fica preso, não consegue se sair e vive uma vida de escravidão, sabe? Que você hoje decida, né? A partir de hoje, dizer, eu fui feita para ser eterna, eu fui feito para ser eterno. Isso aqui está me impedindo. Se eu morrer hoje, né? Eu não vou ser digno de morar no céu, porque eu estou em pecado. Estou fazendo isso aqui, eu estou enganando a minha esposa, eu estou enganando meu esposo, eu estou enganando a mim mesmo, sabe? Estou enganando a Deus, estou enganando a minha família. Então, que esse seja o seu pensamento, que você se arrependa agora mesmo, sabe? E qual a única coisa que devo começar a fazer? O que é que eu devo começar a fazer, então, Adriana? É confessar, sabe? Confessar. A Bíblia diz que é aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse encontra misericórdia. Então, você quer ser perdoado, quer encontrar a misericórdia de Deus? Confesse seus pecados. Converse com Deus, diga, Deus, agora mesmo, se você estiver me ouvindo, dobre seus joelhos, se não puder dobrar seus joelhos, na cama, sentado, onde você estiver, dentro do carro, num trabalho, vá no banheiro, diga assim, Senhor, me perdoe, Senhor Jesus, me perdoe por essas coisas erradas que eu estou fazendo, né? Talvez você esteja desviando dinheiro da tua empresa, enganando alguém, desviando uma verba. Não sei qual é o erro que você está cometendo, mas você sabe, só você e Deus sabe, o desvio, a coisa errada que você, falta de ética, você sabe o que é, sabe? E deixe, aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia, encontra o perdão. Não seja escravo do pecado, não deixe o pecado te dominar, porque a tua vida não foi feita só para viver 80 anos, 90 anos aqui na terra, não. E viver só para teus prazeres, viver só para tua carne, sabe? Deus não encontra prazer em uma pessoa que está destruindo o lar de alguém, de estar fazendo alguém infeliz. Deus não tem prazer nisso, Deus não habitua nisso, sabe? E em qualquer pecado que seja, Deus, ele não se agrada. Então que esse seja o seu pensamento. Nossa, eu fui feito para ser eterno. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, para onde eu irei, né? Para onde eu irei? Que esses sejam os seus pensamentos e você se arrependa hoje, que eu tenho certeza que Deus, ele vai te perdoar, ele está de braços abertos para te perdoar, para te ouvir, sabe? E à luz da eternidade, os valores mudam. Quando você começar a pensar em Deus e estar com a luz na eternidade, seus valores vão mudar, você vai deixar o pecado. É impossível permanecer o mesmo quando você tem um encontro com Deus. É impossível você continuar da forma que você estava, sabe? É impossível. Paulo, ele era um homem perseguidor dos religiosos, dos cristãos. Ele perseguia, matava, prendia. Ele era um homem sanguinário. E ele encontrou misericórdia, teve um encontro com Deus. Por que você não pode ser mudado? Só é se deixar permitir. E Deus mudou o caráter de Paulo, transformou ele, sabe? Assim Deus quer fazer na sua vida, Deus quer te transformar também. Deus quer te mudar, porque você foi criado para eternidade. Talvez era tudo isso que você precisava ouvir, assim como eu também.
Deus possa te abençoar, que essa palavra você aplique no seu coração, tá bom? E seja abençoado, que Deus te abençoe nesse mais um dia, né? Nesse mais um dia que Ele te concede. Eu não sei o horário que você está me ouvindo, se é amanhã, de tarde ou de noite, ou até mesmo na madrugada. Mas que você encontre, né, como uma flecha, que essa palavra encontre terreno e floresça e você seja transformado. Se permita ser mudado por Deus. Tá bom, querido e querida? Até o próximo áudio, se Deus assim permitir.